no meio de pessoas de religiões muito violentas e perigosas, mas eles não estão desistindo de converter uma única pessoa aos pés de Jesus Cristo. Quando nós vemos o esforço que os missionários wesleyanos fazem naquele país para que a palavra de Deus chegue de forma salvadora à vida daqueles que não conhecem ao Senhor. Então, durante esse mês de novembro, nós estudamos. E aí eu queria só fazer aqui um acréscimo. Irmãos, não só em novembro nós devemos pensar em missões. Não só na escola bíblica nós podemos pensar em missões, ou uma única vez no mês, o quarto domingo de cada mês é o culto de missões. Mas como eu coloquei, nós temos um relógio de oração na igreja, que tem alguns pontos específicos nos quais aqueles que se propuseram a orar, eles devem ter o compromisso de realizar suas orações em favor daqueles propósitos, mas não esqueçam de colocar missões também naquele relógio de oração. Porque há muitas vidas para serem salvas pelo poder do Evangelho. Há muitas vidas que necessitam conhecer do amor de Jesus, do amor salvador, do amor restaurador, daquele amor que transforma. Detalhe, eu ainda não comecei a minha pregação. Por isso, nós vamos lá para Daniel, capítulo 1. Primeiro gole d'água. Para entender um pouco sobre aquilo do que nós falamos esse mês, nós vamos abrir lá em Daniel, capítulo 1. O pastor tem um iPad, eu tenho um MyPaper. É meio complicado, ó, o meu. Ó. Eu consigo anotar no lado de uma folha aquilo que eu falar. Né? O pastor é no iPad, é só pss, 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 e eu é no meu paper, né? MyPaper, né? Mas vai dar certo. Todos acharam, amados, Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 13. Vai falar a história de como esse jovem, juntamente com seus outros 3 amigos, se tornaram cativos do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e que consequências positivas eles tiveram no lugar no qual eles estavam inseridos. Vê se na sua Bíblia está semelhante à minha. Diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigos a minha cabeça para com o rei.
Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E assim esse homem permitiu que fosse feito, pela graça de Deus. Amém? O que nós podemos entender nesse texto, contextualizando com o nosso mês missionário, é que esses jovens, eles foram tomados diante de uma guerra que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, deflagrou contra Judá, especificamente Jerusalém. E eles foram levados junto com os despojos, que era aquilo que de bom tinha naquele local, e seguindo a orientação do rei, eles olharam para as pessoas de boas aparências, os jovens, era possível conhecer quem era de boa linhagem, e eles foram de todos sequestrados do seu país. Aqueles jovens, eles chegaram num país estranho, no meio de uma língua estranha, de uma cultura estranha, de um povo idólatra, de um povo que não servia ao Deus Altíssimo, mas era um povo que tinha uma religião falsa, fraca, idólatra e impiedosa. No entanto, aqueles jovens chegando àquele país, um país estranho para ele, embora eles conhecessem o rei da Babilônia, eles se tornaram vítimas, eles se tornaram reféns daquele rei, e o rei determinou que a sua vida fosse mudada. Quando chegaram naquele país, a primeira coisa que aquele chefe dos eunucos fez foi trocar o nome. Eu vou mudar o nome dele, porque aí já começa por aí. Quando nós nos enturmamos com algumas pessoas que às vezes estão ali no nosso dia a dia, é muito comum as pessoas mudarem as nossas características que os nossos pais dão. Às vezes nós somos chamados de meu chapa, meu amigo, meu companheiro, meu parça, alguma coisa desse jeito, porque o mundo tenta confundir a nossa identidade. Naqueles dias, o rei tentou confundir a identidade daqueles jovens. Embora permanecesse com o nome trocado, eles não conseguiram trocar a essência que tinha no seu coração. Porque eles sabiam o Deus que ele estava servindo. Então, quando nós vemos essa situação que Daniel e seus amigos passaram, nós vemos que eles faziam parte de um reino, de uma forma consciente, porque uma vez que eles foram tomados em meio de uma guerra e transferidos para um outro país, para um outro lugar, que não eram a sua casa, o seu povo, a sua cultura, onde o seu Deus não reinava de forma absoluta, eles se sentiram refém, mas eles não perderam o conhecimento do Deus eterno. Irmãos, é aqui que nós vemos algo maravilhoso sobre a vida daqueles jovens. É que, embora eles tenham sido levados por um reino perverso, cruel, eles sabiam que existia um Deus nos céus que jamais os deixariam órfãos. E o que é que isso tem a ver com missão, Ricardo? Tem a ver com missão. Que missão é tão somente proclamar as grandezas de Deus onde quer que você esteja. Esses jovens, eles passaram pela primeira prova. Eu estava refletindo, eu digo, meu Deus do céu, se uma situação dessa fosse hoje, ficava de jovem sobreviver. Porque as minhas filhas mesmo não comem nem alface, nem tomate. Se tivesse um pote de Nutella, era um perigo para elas. Eu digo, meu Deus, se tivesse um pote de brigadeiro, era uma guerra. Eu digo, meu Deus, como seria nos dias atuais os nossos jovens serem levados cativos e, de repente, ter lá um banquete e ele optar, ou eu como verdura, ou eu como Nutella. Qual o melhor que eu vou comer? Aí ficaria guerra. Porque hoje, para os nossos jovens comerem algo de saudáveis, é uma luta.
mas as coisas que não são tão boas, comemos com facilidade, porque eu também estou arrolado no meio. Lembrando que eu como muita verdura, eu gosto de fruta, eu como tudo. Né? Então, assim, quando nós vemos aquela situação, o primeiro desafio daqueles jovens foram não se contaminar com aquilo que existia naquele país. Porque eles sabiam, na sua essência, que tudo aquilo que era apresentado para eles como comida, bebida, eram produtos, eram alimentos, vinham de práticas oferecidas aos ídolos daqueles dias. E eles não queriam se contaminar. Mas existia um perigo para eles também. Porque o rei determinou que durante 3 anos, ou a prova, irmão, quando nós passamos 3, 4 dias sem comer feijão, a gente já fica desfalecido, né? A gente basta passar um dia. Quando a gente não almoça o feijãozinho tradicional, parece que o dia não está completo, né? A gente fica com aquele vazio. Imagine aí você deixar de comer, sei lá, alguma coisa que você gosta muito por 3 anos. Mas aqueles jovens fizeram uma prova para aquele copeiro-chefe. Foi a primeira prova que eles deram de que existe um Deus poderoso. Ele disse, olha, nós queríamos fechar um acordo com você. Nós pedimos a você que nos deixem durante 10 dias somente, comendo só alface, tomate, cebola, pepino, pimentão, e não tomando nada de Coca-Cola. Nós só vamos tomar água. E ao fim desses 10 dias, tem gente dizendo assim, naquela época não tinha Coca-Cola, né? Mas era o vinho, né? Naquela época não tinha Coca-Cola. Ao final de 10 dias, você vai fazer uma prova. Você vai nos colocar diante dos que estão comendo das iguarias do rei, e você vai ver quem é que está com a melhor aparência física, né, de força, aparência, os seus rostos, se está corado, se o menino está bem nutrido, se o menino está com aspecto saudável. E aquele homem ficou com medo. Ele disse, mas o rei pediu que ao final do período, que eram 3 anos, nós lhes apresentasse diante dele, para ver como é que estava a sua situação. Ele disse, não, eu quero só 10 dias. No final de 10 dias, aquele homem foi provado. Pegaram aqueles jovens e fizeram a comparação. Resultado, Deus agiu na vida daqueles jovens poderosamente, e eles tiveram uma aparência melhor do que aqueles que estavam comendo iguarias. E aquele homem que estava sobre ele a responsabilidade de cuidar daquele jovem, percebeu que na vida daqueles jovens tinha algo diferente. Esse é o propósito da missão, que as pessoas olhem em nós e saibam que existe algo de diferente, mesmo numa terra estranha, mesmo numa situação adversa, porque Deus quer mudar a nossa história, e Deus quer mudar a história das pessoas que estão conosco, porque é extremamente importante que as pessoas conheçam o poder de Deus através das nossas vidas. Mais tarde, esses jovens que tinham sido levados de uma forma consciente, porque existia uma guerra real entre esses 2 reinos, Jeoaquim e Nabucodonosor, eles foram tomados por esse rei Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia, porque Israel tinha pecado, Israel tinha transgredido, não estava obedecendo ao Senhor, e se tornou uma presa fácil. E essa guerra, ela existia, ela era real. Né? Então, eles foram levados, e a primeira prova deles foi a questão da alimentação, de se posicionar como alguém diferente. A segunda prova que nós estudamos dentro do nosso contexto, lá das nossas lições no domingo, foi justamente interpretar o sonho do rei. Durante todo aquele período, o rei se perturbou-se. Durante a noite teve um sonho que falava da história da construção de uma estátua muito grande, que transpassava os céus, as nuvens, e ele ficou muito admirado com aquele sonho. E daí, então, o rei mandou chamar. Naquela época existiam muitos magos, feiticeiros, vamos trazer para os nossos dias, talvez macumbeiros, cartomantes, seja lá o que for. E aqueles magos foram colocados na presença do rei, e o rei dispôs o sonho para ele. Olha, esta noite eu tive um sonho, e o sonho foi que havia uma estátua muito grande, que a sua cabeça era de ouro, o seu peito era de prata, o seu ventre e quadril era bronze, as suas pernas de ferro, e os pés eram de ferro e barro.
O que significa isso? E aqueles magos, feiticeiros e encantadores ficaram todos perturbados. Mas o rei tinha dado uma sentença. Tem um porém. Se não me disserem o que significa esse sonho, eu vou mandar passar a espada na cabeça de todo mundo e todo mundo vai morrer. Todos os feiticeiros, todos os encantadores, todos os agoreiros, toda raça de feiticeiros do reino vão morrer. E eles tremeram a base, porque uma vez que o rei dava a sua palavra, não tinha quem fizesse ele voltar atrás. E aconteceu que aqueles homens não foram capazes de decifrar o sonho daquele homem. E aí o que foi que aconteceu? O rei disse, corta a cabeça de todo mundo. Quem foi o homem responsável de executar essa sentença do rei? Um homem chamado Arioque. Lá no verso 24, você vai ver Daniel conversando com ele. Daniel chamando para um particular. Quando ele chegou lá, dizendo que o rei havia dito que ia mandar matar todos os feiticeiros, todos os magos do seu reino, Daniel disse, olha só a atitude de quem tem Deus no coração, diante das adversidades. Espera aí, Arioque, me coloca na presença do rei. E ele não era conhecido ainda. Me coloca na presença do rei para eu saber qual o sonho, porque o Deus a quem sirvo há de revelar o mistério que o rei precisa. Irmãos, quando nós temos a missão, nós somos intrometidos sim. Nós somos ousados, nós somos corajosos, nós somos realmente aqueles que avançam. Nós não vamos ficar tão somente esperando algumas circunstâncias nos chamar, mas muitas vezes nós vamos ter que avançar. Espera aí, eu tenho sim um Deus que pode todas as coisas. E Daniel disse, eu vou lá na presença do... Me coloca. Daniel não podia entrar por conta própria na presença do rei, porque isso significava uma sentença de morte, porque não haveria permissão do rei. No entanto, aquele homem que foi para matar os magos, o introduziu na presença do rei. E aí, quando o rei contou o sonho para Daniel, ele falou que não existia magos, que não existia ninguém que tinha condição de revelar. E Daniel se propôs a revelar. E Daniel escutou o sonho, orou ao Deus do céu, pediu discernimento e revelou o sonho para o rei, no qual esse sonho falava sobre o seu reinado. A sua cabeça tinha um significado que era ouro, que era um reino forte. Aí vinha descendo os metais menos preciosos, prata, bronze, até chegar ferro e barro, que era nos seus pés. E o rei ficou tão admirado que engrandeceu a vida de Daniel e de seus amigos que entraram de tabela. Que mais lá na frente, Daniel não estava mais, os 3 amigos dele passaram por uma situação também muito adversa, onde eles também testemunharam do poder de Deus na sua vida. Só, amados, que uma coisa me chamou a atenção. Quando nós temos Deus no coração, a graça de Deus, ela se estende a todos aqueles que estão ao nosso redor. Daniel poderia ter dito, ó rei, espera aí, o Senhor falou que quem não revelasse o segredo do teu sonho morreria. Não é assim? Sim, é assim. Pois então, quem revelou o segredo do teu sonho foi eu. Eu pediria ao rei que livrasse a mim e os meus 3 amigos, mas o restante, a corja de feiticeiro, de macumbeiro, de agoreiro, que manda executar tudo, foi isso que Daniel fez? Não. Daniel expressou misericórdia, porque quando ele fala com Arioque para que não matassem os feiticeiros, os magos da época, ele estava clamando misericórdia de Deus sobre aquelas vidas. Final da história, ninguém morreu, porém Daniel e seus amigos foram reconhecidos. Lá na frente, os 3 amigos de Daniel, para você ver como são as coisas. Daniel ficou conhecido durante todo o reino. Daniel ficou conhecido, famoso, foi aclamado como um dos administradores, a 2ª pessoa depois do rei. Os seus amigos foram administradores das províncias de Babilônia, mas algo incomodava aqueles habitantes daquele lugar. Certamente, algum oficial, certamente aqueles homens que foram livres das mãos do rei por sentença de morte através de Daniel,
começaram a observar o comportamento de Daniel e seus amigos. E aí foram fuxicar para o rei. Ó rei, fica sabendo que aqui existe no teu reino aqui pessoas que não te honram, que não te servem. Vamos fazer aqui uma estátua bem grande, e toda vida que a trombeta tocar, que a gente anunciar, os arautos anunciarem o momento, as pessoas têm que se curvar diante do rei, adorar e fazer suas preces diante do rei, porque só tu é poderoso. E assim foi. E aí, quando a trombeta tocava, eles perceberam que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvavam diante do rei, nem faziam qualquer menção de honra. Isso eles levaram aos ouvidos do rei. Mais uma vez, eles testemunharam diante de um perigo certo, eminente, de que há um Deus no céu e que vela pelos seus aqui na terra. Aqueles homens foram condenados por não se curvar diante da estátua. Eles foram condenados a serem jogados numa fornalha. Como eu falei hoje de manhã, às vezes nós passamos perto de um fogareiro, a gente já se assusta, né? Porque é quente. Imagine uma fornalha que foi acesa 7 vezes mais, que até os soldados que foram lançar aqueles 3 homens morriam na boca da fornalha de tão quente que era. E eles foram atados os pés e as mãos e foram jogados naquela fornalha por desobedecerem ao rei, mas obedecerem a Deus. O que é que a história conta para nós? É que quando o rei olhou naquela fornalha, ele não viu apenas 3, mas ele viu 4. E um deles tinha como aspecto como filho dos deuses, de algo tão reluzente, tão diferente, que o rei ficou espantado com aquilo que veio. E chamou-os para fora e vieram, saíram os 3, o 4º não saiu, porque nós acreditamos que era o próprio Deus, o Filho de Deus livrando aqueles homens do fogo. E aqueles jovens, eles foram mais uma vez honrados, porque num país distante, num lugar distante, eles não negaram o nome do seu Deus. Sabe, irmãos, quando as coisas estão indo tudo bem, é muito fácil glorificar a Deus. É muito bom a gente vir na igreja, a gente contar um testemunho. Mas quando a coisa está pegando, eu digo por experiência própria, não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós entendamos que existe um Deus que vai julgar a nossa causa. Que nós temos resposta, sim, de Deus diante das dificuldades. E aí, pensando nessa situação, nós vemos que aqueles jovens, eles estavam vivendo num reino consciente, porque, como eu falei no início, existia uma consciência de um reino de Jeoaquim, o reino de Nabucodonosor, em lugares diferentes, que se confrontaram, que Nabucodonosor os conduziu como cativos a uma terra estranha. Mas eu queria dizer para vocês, amados, nós fazemos parte de um reino espiritual que muitos dos que estão aqui, eu acredito que todos, não vou dizer muitos, mas todos aqui um dia fazíamos parte de forma inconsciente, mas que um dia Jesus Cristo, revelando o seu imenso amor, nos tirou desse reino. Por isso que eu e você, nós estamos aqui. Você acredita que você fazia parte de um reino de uma forma inconsciente, porque Daniel e seus amigos, eles tinham consciência do seu Deus, e mesmo distante da sua casa, eles não negaram o nome de Deus, eles não abandonaram a sua fé, eles estavam cativos. Pelo contrário, eles foram testemunhas vivas do poder de Deus naquele lugar. Irmão Ricardo, e que lugar é esse que eu fazia parte, ou que pode ser que haja alguém no nosso meio que faz parte e de fato não tem consciência? Abre lá a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Eu estava pensando, eu digo, meu Deus, hoje existem muitas pessoas, quando eu achar aqui eu digo para vocês, viu, irmãos? Existem muitas pessoas que fazem parte desse reino e não têm noção, porque o Deus destes séculos cegou os entendimentos deles. Mas um dia nós fomos alcançados. Um dia nós fomos alcançados por Jesus. E nós tivemos a nossa consciência mudada. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos mortos nas nossas práticas pecaminosas.
Ou muitas vezes nós estávamos tão seduzidos pelos engodos deste mundo que nós não percebíamos. Mas onde há escuridão, o que é que precisa para ser revelado? Luz. Onde há sequidão, o que é que precisa ser colocado para que haja vida? Água. E onde há pecado, o que é que precisa para ser resolvido? O sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa e nos livra de todos os pecados. Amém? Nós vamos ver agora uma outra situação dentro da palavra de Deus. A primeira, nós falamos de um reino consciente. E agora, nós vamos ver de um reino inconsciente, mas após o conhecimento da graça e do perdão de Jesus Cristo, nós nos tornamos conscientes do poder de Deus sobre a nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Colossenses, dizendo o seguinte, capítulo 1, verso 13 ao verso 14, depois nós vamos até o verso de número 23. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ei, irmãos, eu digo para você, Nabucodonosor, ele tinha uma intenção maligna de trazer os filhos de Israel para o seu reino. Jesus Cristo fez o sentido contrário. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso Jesus Cristo fez morrendo na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados, para nos justificar diante de Deus, para que nós tivéssemos a plenitude da sua graça, para que nós fôssemos hoje como herança sua. Então, assim como Nabucodonosor invadiu Jerusalém e sequestrou os filhos de Deus, Deus saqueou o inferno e me tirou, e te tirou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na sua casa, louvando, exaltando o seu nome e sendo as testemunhas que ele necessita. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar, foram uma testemunha viva e eficaz no reino no qual eles foram colocados. E hoje, nós, como filhos de Deus, através de Jesus Cristo, nós precisamos, sim, de forma consciente, sermos testemunhas vivas daquilo que Deus deseja que nós falemos. A semelhança de Daniel, todos os dias, eu não vou longe para os missionários que estão distantes. Nós que estamos aqui temos a plena condição de sermos missionários onde nós estamos. Porque ser missionário é tão somente falar do amor de Jesus e que existe uma vida melhor do que a vida que muitas pessoas estão vivendo lá fora. Porque uma vida sem Deus é uma vida triste. A vida sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o perdão de Jesus Cristo, é uma vida sem sentido. Eu falo por mim, mas eu tenho propriedade para falar do testemunho de muitos irmãos, como o Joel e a Cícera acabaram de testemunhar aqui, daquilo que Deus fez na vida deles. E nós somos co-participantes dessa obra de Deus na vida deles, porque Deus um dia nos alcançou e nos comissionou a sermos um missionário, a pregar as boas novas àqueles que precisam. Então, Paulo, ele destaca de uma forma muito certa, de uma forma muito séria, a obra salvadora de Cristo nas nossas vidas, porque Jesus Cristo, ele nos libertou do império das trevas. Era um império que nós estávamos de forma inconsciente. Nós somos levados pela cultura dos nossos pais. Nós somos levados pela cultura dos nossos amigos. Nós fomos influenciados pelo tem nada a ver, tudo pode, fica aqui, fica ali, fica lá, estamos de boa. Mas, no fundo, nós tínhamos uma solidão no nosso coração. Nós tínhamos a necessidade de se encontrar com aquele que é verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não pense que diferente da luta que Nabucodonosor travou para conquistar os filhos de Israel, Jesus pagou um alto preço na cruz para nos resgatar das mãos de Satanás. E ele não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo da cruz de Cristo. Mas nós precisamos entender, amados. Vamos lá para o verso 21 do capítulo 1 de
Colossenses, mais um pouco d'água. Paulo, mais uma vez, continuando o seu discurso ao povo de Colossenses, ele falou também: e a vós, outros também, que outroras eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante os santos inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, isso é muito forte, porque diferente de Daniel e seus amigos, eles estavam cativos no reino. Eles não tinham como sair. Embora eles quisessem, eles não conseguiriam. Jesus Cristo não quer que ninguém esteja do seu lado à força. Pior coisa que tem é você estar num lugar que você não gosta. Jesus Cristo não quer que você esteja aqui, porque meu marido me chamou, porque minha esposa me chamou, porque meu filho me chamou. Não. Jesus Cristo quer que você venha a Ele por amor. Mas sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Então, o meu relacionamento com Jesus, a semelhança do relacionamento de Daniel e seus amigos, eu peço a Deus todo dia essa fé, não é por aquilo que Deus pode me dar nesta terra, mas é por aquilo que eu posso receber na glória. Sabe, nós não podemos condicionar a nossa vida aqui ao bem, a um carro, a uma situação social que nós queremos viver, mas nós podemos condicionar a nossa vida aqui em algo futuro. Certamente Deus vai nos abençoar. Veja que Deus engrandeceu de forma grandiosa a vida de Daniel e seus amigos. Deus recompensou. Então, Deus é que tem coisas boas para nos dar, se nós estivermos firmemente. Agora, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência, que nós nos tornemos inculpáveis e irrepreensíveis, e que nós permaneçamos na fé, alicerçados e firmes, não deixando se afastar de nós a esperança. E quando nós temos essa convicção, amados, aí é onde eu queria chegar para ir concluindo. É nesse momento que nós nos tornamos missionários. O mês de missão está findando. E nós vemos muitas vezes a missão como algo muito distante para nós. Mas quando nós temos essa esperança viva em nossos corações, latentes ali o tempo todo, nós vamos sim falar do amor de Jesus Cristo a todo aquele que precisa ouvir. Quem precisa? Lucas falou. A minha família precisa, o Lucas falou. Nem todos conheceram o amor de Jesus Cristo, eu estou sendo testemunha lá. A minha casa também precisa, os meus pais precisam. Muitas vezes nós somos muito passivos diante das situações adversas do nosso dia a dia, e nós nos neutralizamos porque não tem jeito. Nós não temos autoridade para dizer que situação alguma que esteja acontecendo na minha casa ou na sua casa não tem jeito diante de Deus, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos. E muitas vezes nós nem pedimos, nós só pensamos. Muitas vezes nós nem dizemos, mas Senhor, salva meu primo, meu irmão, porque a gente não tem jeito. Irmãos, nós não somos Deus para dar a cartada final. Porque um dia eu também estava sem jeito. Eu tenho certeza que muita gente aqui estava no mundo perdido, sem fazer muitas coisas absurdas, mas estava perdido no mundo. E alguém chegou para mim, chegou para você, chegou para todos, porque eu tenho certeza que todos aqui foram alcançados pelo poder do Evangelho. E alguém chegou e falou desse amor tão grandioso que Jesus tem por nós. Daniel e seus amigos foram sequestrados diante de um fato de guerra. Paulo nos faz uma advertência ao povo de Colossenses, que eles também foram sequestrados numa guerra espiritual, porque eles viviam no império das trevas. E Jesus foi lá, tem uma música que diz, fui lá no terreiro do inimigo e
tomei o que ele me roubou, né? Eu imagino que Deus nos tomou das mãos do inimigo para que nós estivéssemos aqui. E aí, muitas vezes, nós fazemos uma oração meio que fria, com medo de Deus nos chamar para fazer algo que muitas vezes nós não estamos preparados. Senhor, é como algumas pessoas têm alguns discursos na igreja. Não, Senhor, eis-me aqui, envia ele ali, né? Nós parafraseamos alguns textos bíblicos, tirando de nós essa responsabilidade de pregar o evangelho. Não sei se a Lívia preparou. Se ela não tiver preparada, ela vai perder a Nutella dela. Cadê, Lívia? Solta aí aquilo que eu te pedi. Soltou? Cadê? Só tem bolinha aqui rodando. Não é essa, não. Não, também não. Nessa, não. O que foi que eu lhe falei? Aline Barros, sonda-me. Vai lá. Não é essa, não. Eu te disse lá em casa, tu vai ficar de castigo hoje. Vai perder a Nutella. Pronto. Passa um pouquinho mais. Passa um pouquinho mais. Volta. Pode voltar, volta. Eu queria que sentados nós lêssemos essa canção e depois eu chamo o Ministério de Louvor para que nós possamos cantar. Mas que você observa que tem algo que nós podemos fazer, algo que está contido nela. E que muitas vezes nós cantamos sem perceber. Eu queria que você acompanhasse em silêncio comigo. E essa canção, ela diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Sondar é o ato de conhecer. Você está pedindo a Deus para que faça um raio-x, uma tomografia, né, que vai dos pés à cabeça, né? Raio-x é local, né, Davi? A tomografia faz aquela varredura. Ou uma ressonância magnética, que o exame da minha gastura, aquela bicha que fica tec, né? Horrível. Mas é como se você estivesse pedindo ao Senhor para fazer uma ressonância da sua vida. Aí diz, e me conheces, quebranta o meu coração. Próxima parte. Transforma-me conforme a tua palavra, né? E enche-me até que em mim só se ache a ti, então. Nós precisamos estar cheios do Senhor. Daniel venceu porque estava cheio do Senhor. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, eu não sei quanto tempo. O relógio de oração é 1 hora, né? Até o intervalo eu estou de 21 horas. Eu digo, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu começo a orar por mim, para depois interceder. Porque as lutas e os desafios são grandes, mas nós temos que cumprir, né? E aí Daniel tinha essa intimidade com Deus, por isso que ele venceu. Paulo passou a ter intimidade com Deus. Por isso que Paulo também venceu. Certo? Próximo passo. Usa-me, Senhor, usa-me. Vai adiante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja nem que seja um foquite, mas seja uma luz para alguém nesse mundo em que você está vivendo. Talvez a gente não consiga ser um farol, uma luz de LED, eu não sei como é que se diz, como se mede a iluminação do LED, né? As luzes antigamente eram 60 watts, né? Era assim, agora cadê o eletricista? O LED, como é que se mede a intensidade de luz? Mas seja pelo menos um foquite. Vocês sabem o que é um foquite? É a menor luz que tem. Mas seja uma luz na vida de alguém, leve um pouco de esperança. Tem muita gente que diz, não, eu ser uma ponte. Amado, seja aquela pedrinha que alguém precisa fazer assim para passar para o outro lado. Mas seja alguém que leve essa esperança para alguém, adianta. Como um abrigo no deserto, nem que seja assim com a mão, ó. Leva a sombra de Jesus para a vida das pessoas que precisam, né? Como flecha que acerta o alvo. Usa a baladeira se não sabe jogar uma flecha. Mas faz alguma coisa, porque nós podemos. Eu posso e você pode. Nós podemos, adianta. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Vem o segredo. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Adianta.
Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu não estou pedindo para ir para o Japão, Deus não está me mandando para a China, Deus não está me mandando para os Estados Unidos, Deus quer que nós sejamos usados onde nós estamos, que é qualquer lugar. Mas os lugares que nós estamos são específicos. Tem a nossa casa, tem o nosso trabalho, tem dentro do ônibus, tem com o nosso próprio irmão que muitas vezes está passando por uma luta e nós precisamos estar com ele, assim como os amigos de Daniel estavam com ele constantemente, e nós precisamos pedir ao Senhor isso. Eis-me aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Adianta, vê se tem algo mais. Sonda-me, quebranta-me, transforma, enche-me e usa-me. Você aceita fazer essa oração cantada comigo? Ministério de louvor, por favor. Amados, nós precisamos entender que Deus tem muita coisa a fazer na igreja de Bela Vista. Mas eu tenho que aproveitar o local que eu estou. Daniel foi muito sábio, ele tinha plena convicção, assim como os amigos de Daniel disseram, diante daquela fornalha ardente, viu, Cristiane? Que foi que os amigos de Daniel disseram? Ó rei, fica sabendo que o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar das tuas mãos, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar das tuas mãos, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da tua presença. Eu vou continuar em pé. Eu vou continuar em pé, eu não vou me curvar, porque os amigos de Daniel, eles não estavam condicionados àquilo que eles poderiam receber nessa vida, mas na confiança que eles tinham no Deus eterno. E Paulo também não foi muito diferente. Paulo, ele foi um conservador, um perseguidor dos cristãos, que estava ali para fazer valer a lei judaica. No entanto, quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, para ter a certeza que existia um Deus que era mais poderoso do que uma lei que ele estava carregando no seu coração. E aquele homem, depois que ele conheceu a Jesus Cristo, ele se transformou num dos maiores missionários que tem na história bíblica, para que nós façamos essas reflexões. Paulo, ele abandonou tudo. Paulo, ele deixou tudo. Paulo, ele sabia estar contente em todas as circunstâncias da sua vida. Ele sabia estar feliz na bonança, na escassez, na saúde ou na doença, na companhia dos seus amigos ou sozinho. Paulo sabia o Deus a quem ele servia, e por isso ele mantinha a sua comunhão com Deus, e ele nunca negou pregar o evangelho para ninguém, porque Paulo foi aquele que pregava para autoridades, para os governantes, para os reis, para todos aqueles que pediam justificativa da sua fé. Deus quebrantou o coração daquele homem. Eu li essa canção para você. Eu acredito que você leu também, que eu sei que todos sabem ler. Os que não sabem, ouviram. Mas o meu desejo é que seja uma oração genuína, no meu coração e no seu coração. Irmão, se preciso for, nós vamos continuar falando sempre do amor de Deus, do poder de Deus, para que nós sejamos tocados mais ainda. Sem olhar para as pessoas. Eu me lembro que hoje de manhãzinha, nós tínhamos na nossa sala de escola dominical uma senhora que estava sentada bem ali. E de repente ela se levantou já no finalzinho para ir embora. E a irmã Sônia não deixou ela ir embora sem abraçar ela e sem pedir para que ela esperasse. Uma pessoa muito simples. Mas a irmã Sônia, eu vi que ela foi lá e abraçou ela só um instantinho, dando importância àquela vida. Dando importância, o valor da sua vida para Deus, ninguém pode medir. Porque foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo derramou o seu sangue, tanto por mim quanto para você. E eu não sei o que a Sônia falou para aquela senhora, mas eu sei que ela abraçou e acolheu. É isso que é o poder de Deus na vida das pessoas. Tá? A Sônia estava bem para cá. Quando viu que ela se levantou, ela foi lá e acolheu aquela senhora. Que eu acho que o nome dela é Francisca. Que Deus tenha misericórdia daquela vida.
mas a misericórdia de Deus vai alcançar aqueles a quem nós anunciamos. Se eu não anunciar, as misericórdias de Deus não vão alcançar. Então eu sou esse canal de bênção na vida das pessoas. Vamos louvar ao Senhor. Faça dessa canção a sua oração. Em seguida eu peço que o pastor venha aqui ministrar uma oração, em seguida a bênção apostólica, para que nós tenhamos uma semana abençoada. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Peça ao Senhor que o use de uma forma extraordinária. usa-me, Em nome de Jesus, clame com sinceridade ao Senhor. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, Venha, Espírito Santo, nesta noite. Conhece o coração dos teus filhos. Quebranta o coração, a alma. Toca no Senhor para que nós sejamos testemunhas vivas da tua palavra. Seja esta palavra que corrige, que ademoesta, que edifica, para que o pecador que está padecendo no mundo alcance a tua graça redentora. Em nome de Jesus. usa-me, Senhor, Aleluias. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pastor, em nome de Jesus, continue em oração. Em nome de Jesus, peça que o Espírito Santo fale a sua vida neste momento. Aleluia, Jesus. Todos podem levantar suas mãos nesse momento. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está reunida nessa noite aqui nesse lugar, Senhor. A igreja do Senhor está aqui nesse lugar. Deus, que seria deste mundo se não fosse a tua igreja, o teu corpo, o teu povo separado, santo, remanescente do Senhor, com uma missão aqui na terra, Senhor. Pai, a minha oração nesse momento sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que estão em casa assistindo este culto pela internet, que o Senhor esteja derramando o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre as nossas vidas, nos capacitando, meu Deus,
a fazer a tua obra, a cumprir a missão, cumprir o chamado, Senhor. Deus, que possa brilhar a luz de Cristo através das nossas vidas em meio às trevas desse mundo mau. Mas que nós possamos, ó Deus, ser exatamente esse farol em meio à noite que acabamos de declarar em meio às canções. Cheios do Teu Espírito Santo, cheios de Ti, Senhor, neste mundo perdido, neste mundo que está aí submerso nos pecados e delitos, alheios a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua palavra, levar esperança, levar, Senhor Deus, o poder do Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que estão escravizados, aqueles que estão com medo. Deus, usa-nos como um canal do fluir do Teu Espírito Santo. Faz a Tua obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Mas usa-nos. Usa a minha casa, a minha família, a minha vida, os meus filhos. Usa-me, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Enche-me de Ti. Usa-me, Senhor. Coloque a mão sobre o seu peito, em nome de Jesus. Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Aleluia. Pai, enche com Teu Espírito Santo, mais de Deus na tua vida, meu irmão. Mais de Deus na tua vida, meu irmão. Que sopra o Espírito sobre ti agora, nesse momento, em nome de Jesus. Te capacitando em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo e com poder. Receba a graça de Deus na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba do Espírito Santo na sua vida, para que você seja usado com coragem, com ousadia, com amor. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, mantenha a sua mão no seu peito. Se você quiser deixar uma outra das suas mãos levantadas, e declare essas palavras da canção aqui. Declare como sendo a sua oração. A sua oração nessa noite. A sua oração, cheio do Espírito Santo, diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Senhor, como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer lugar. Eis aqui A minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, porque o mundo precisa de Deus e você é o representante de Deus aqui na terra, meu irmão.
tem outro não, somos nós, é a igreja. Nós representamos Deus na terra. Antes de eu abençoar você, para você ir para sua casa, eu quero dizer que estou muito feliz, a igreja está feliz com a presença de algumas pessoas nos visitando. A mãe da Júlia está ali, dá um tchauzinho, minha irmã, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jane, cadê a Jane? Está ali, Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu acho que é Caleb, Deus abençoe, nome forte, né? Patrícia, cadê a Patrícia? Está ali, Patrícia, seja bem-vinda. É Renan? Hanna, cadê a Hanna? Ah, muito bem, gostei, viu? Se sentir assim, nos deixa muito feliz, Valentina, é? Oi, Valentina, oi. Tudo isso é família da Georgiana, não é isso? Cadê aqui a Graciete, também da irmã Cícera ali, né? Muito bom lhe ver aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Tem uma outra parte, já apresentei. Tem mais gente da irmã Alexandre, Alessandra, João Paulo, meu amigo. Quanto tempo, João Paulo. Um abração. Quem mais? A dona Francisca também, né? Mãe da Georgiana. Gabriel. Aleluia. Gabriel, Deus abençoe. A igreja está feliz, pode dar um forte aplauso, amém, irmãos? Aleluia. Glória. Falta um ainda aí. 3. Aleluia. Paula também. Laura. Quem? Wagner. Ah, o Wagner está aí. O Wagner tá ali atrás. O rapaz também é grande. Gente, estou muito feliz pela presença de cada um dos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Voltem sempre. Dedique um tempinho no domingo, vim à casa do Senhor, ouvir essa palavra. E aí deixa Deus trabalhar, que depois vem mais, tá bom? Sim, a irmã Catiana pediu o pessoal aí para trabalhar na ornamentação, né? Daqui do Val, Enzo, Denise, Sônia, Sofia, Tice, para ajudar na ornamentação da organização do congresso de casais agora no próximo final de semana, tá bom? Não vai embora, espera aí que aí você vai ter uma pequena reunião. Vamos dar as nossas mãos, receba a bênção apostólica. Dá as mãos, irmão, vai, fecha aí o corredor, Recebe. Aleluia! Que noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Receba, seja abençoado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo venha. Você que recebe, diga amém bem forte, meu irmão. Abençoe. Aleluia.